da Ana, agora vamos ter a sua, e assim vai, sucessivo, vamos fazendo. Está tendo aula com o Miro também, né? O Miro é legal, né? Eu gosto dele. Não, o Miro é gente fina pra caramba. Demais. Até hoje ainda não vi nenhum que não fosse gente fina aí o senhor sistema, não. O senhor é muito educado, então isso... não é nada, isso é... A gente se esforça lá, a gente tenta pelo menos. A gente recebe, né, Rodrigo? Oi, senhor? A gente dá o que recebe, né? Isso sempre. Eu falo que a gente nunca perde, a gente só ganha. Inclusive aquilo que a gente dá. Com certeza. Volta em dobro. Não, a gente tem nada por isso. Hoje mesmo eu estava aqui, até no sistema aqui, discutindo com uma menina aqui, foi pelo Zap, a respeito dessa forma que a gente está recebendo, que vocês estão ministrando para a gente as aulas, né? Eu vi lá, sou de volta. Eu até assim, eu não posso me posicionar, mas eu acho que não é o melhor lugar para ficar discutindo essas questões, entendeu? Assim. Não, sem dúvida. Por exemplo, ela pode tentar o que ela quiser, ela pode mobilizar, não vejo nada, não vou ficar falando o que pode, o que não pode, mas eu acho que não no grupo da turma, né? Ela pode... Mas mesmo que seja, ela tem que expressar a opinião dela, mas a gente também tem direito a expressar a nossa. E outra coisa, eu já sou vivido, né? Ela está começando a viver, né? Eu não sei a idade dela. Exato. Aí a gente, com o tempo, a gente vai amadurecendo, né? Vai ficando mais... Algumas questões... com opiniões diferentes, né? Então é assim. Mas pessoal, vou só esperar agora o restante dos alunos entrarem, e aí já vou... só vou dar mais um tempinho, só porque a pessoa está entrando ainda, e o sistema ele começou a gente liberar para entrar. Aí nós já vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente faz a lição normalmente, vou explicar como é que funciona o processo da avaliação, e depois, no final, eu apresento como que vai ser a nossa prova. Eu já vou passar para vocês já a proposta. E aí a gente encerra tranquilo e tudo mais. Eu até ia passar um trabalho hoje, mas como já vai ser essa semana da prova e que vai ter muita... querendo ou não, vocês vão ter muita demanda, então eu não vou passar o trabalho hoje, tá? Entendi. Fica valendo aquele da divisão dos grupos do dia 17, que não fechou. Aí eu decidi que eu vou fechar para hoje. Eu vou tentar ver se o pessoal acaba de entrar naquele grupo, mas não vão preocupar com isso agora não, porque tem essa semana de prova, né? Então a gente já... O foco de vocês passa a ser outro. Ok? Tá certo. Ok. Os demais estão ouvindo bem, gente? O som tá bom aí, seu Edvaldo? Tá, né? Acho que tá, né? Para mim tá ótimo. Tá bom. Boa noite, gente. Tá dando para ver direito, professor. Legal, ótimo. Para mim. Tá bom, professor. Para mim também tá bom. Joia, obrigado, viu? Obrigado, senhor. Aí, pessoal, então eu vou só esperar mais 2 minutinhos, a gente já começa independente disso, tá? Até para a gente disciplinar o pessoal. A gente fica dando colher de chá, porque tem uma adaptação da tecnologia, mas agora que a gente já tem um domínio dela, eu não vou ficar esperando muito, não. Então a gente vai tentar, assim, dentro do possível, sempre começar no nosso horário. As pessoas vão entrando naquilo que pode, de novo, não está sendo exigida a questão da frequência, pelo fato de que alguns alunos, e aí toda aula eu explico isso para não ter dúvida, tá, gente? Alguns alunos não têm acesso à tecnologia agora à noite, às vezes até tem, mas durante o dia, no trabalho, no serviço, alguns não têm plano de dados, rede de dados, ou não têm computador em casa. Então, devido a essa limitação que a gente tem que entender, e respeita-se isso, a frequência não está sendo computada agora durante a aula gravada, a aula ao vivo, tá? Mas, de novo, eu já chamei a atenção disso para vocês, a frequência de vocês está sendo avaliada no AVA, através das atividades e através das atividades que eu passo para vocês e através da resolução das atividades lá no AVA, né? Então, ou seja,
vocês precisam entrar no AVA e fazer a pré-aula, aula e pós-aula, porque isso está garantindo não só a pontuação, como frequência, ok? A maioria de vocês está de parabéns, né? A maioria está lá bem adiantado nos processos, mas alguns alunos ainda não. Sei que tem alunos que entraram depois e tudo mais, eu já tenho essa relação anotada e tudo mais, mas eu solicito para que vocês, então, tentem colocar em dia os 100% das atividades do portal, tá, pessoal? Até para não ter problema. E hoje a gente está nós estamos dando prosseguimento ao nosso conteúdo, e eu vou passar para vocês não só o processo dessa continuidade, como também a nossa etapa de... e aí vou discutir sobre a avaliação, que é uma avaliação simples, ela não está difícil, está baseada nos slides e na matéria e no livro-texto, e aí eu vou passar hoje, que aí vocês vão ter uma semana para poder elaborar, desenvolver, e vocês podem postar essas atividades até o dia 23. Por que de 23? A nossa semana de prova começa na quarta-feira, dia 22, e vai até o dia 28, terça-feira. Ou seja, de acordo com esse calendário de avaliações, então a minha, teoricamente, é o segundo dia de avaliação. Eu não sei se vocês têm aula na quarta-feira, acredito que sim. Então, a aula de ontem está valendo a primeiro dia de postagem de vocês, que vocês vão ter que entregar atividade. Então, dia 23... Oi, pois não. Vai ser individual, professor? Individual, ok? Entendi, tá. Agora, eu falo que individual, José, eu vou passar para vocês, nada impede, aí já vou só dando uma pincelada, depois eu repito essa informação, tá? Nada impede que vocês possam discutir os conceitos, trocar ideia com os colegas. Aliás, eu faço as questões propositalmente para isso, para que vocês discutam entre vocês, tá? Porém, na hora de colocar lá no sisteminha que eu vou apresentar para vocês, o texto lá tem que ser diferente, tem que ser seu texto. Então, você pode trocar ideia, pegar informação, tudo mais, mas na hora de redigir, tem que ser o seu texto, o texto de cada aluno. Respostas iguais serão zeradas, tá? Entendi, professor. Ô, professor, e o único trabalho seu que tá é aquele de 17 grupos, não é? Eu já tinha passado atrás, mas é esse que eu dei uma colher de chá maior para o pessoal se definir, se dividir. Não está funcionando a contento, eu vou até falar isso mais no final. E aí eu vou dar mais uma chance hoje para o pessoal se dividir, senão eu vou dividir por conta própria, tá? Então, passa para os que já estão divididos, os trabalhos, e deixa os outros se virando. É porque o senhor tem que sortear, né, professor? Exatamente, eu tenho que sortear. Então, 17 temas. Tem grupos lá que estão muito cheios. Tem grupos que estão... Então, assim, e eu preciso completar. Se eu não me engano, lá tinha 13 grupos. Então, está faltando só mais 4. Então, eu vou desmembrar um ou outro, tá? Só para a gente chegar nesses 17 aí. E aí, como é que a gente vai fazer? Na próxima aula, eu passo a regra desse trabalho. Até para não confundir, não acumular nada agora com essa semana de provas. Tudo bem, gente? Verdade, obrigado. Na verdade, hoje a gente iria bater o martelo nisso, mas como eles anteciparam, aliás, adiaram o processo e definiram a data da semana de prova, que é a próxima, então, como é que se suspende todas as atividades, eu vejo dessa forma, vocês têm que focalizar e ter toda a atenção voltada para essa semana de prova, para a redação das atividades, dos textos e todos os processos que vocês vão ter que cumprir. E na semana que vem a gente volta a falar sobre esse grupo aí, esse trabalho maior. Tudo bem, gente? Tá? Eu acho que é uma forma mais coerente aí com o processo, tá? E aí, pessoal, deixa eu pegar aqui, já vou colocar o slide, eu já vou começar, então. Nós estamos na nossa aulinha. Hoje a gente está começando a unidade 2.2 e a matéria... ela vai incluir até essa matéria, tá, gente? A matéria da prova, o conteúdo da prova, vai ser exclusivamente até esse conteúdo de hoje, tá? Mas como eu vou passar as questões, vocês vão saber com uma semana de antecedência, não tem problema, vocês podem trocar ideia, como eu falei, e no final eu repito isso, tudo bem? Essa informação para vocês. Eu estou tentando compartilhar, não está vindo, acho que agora vai.
Pessoal, verifica para mim se Professor, apareceu o slide. Ah, professor, apareceu. Apareceu. Jóia, ótimo. professor, a prova então vai ser até essa unidade de hoje? A matéria da prova é. Mas aí, como eu vou passar as questões hoje, Tayane, e aí eu vou até dar uma dica para vocês das questões, só para orientar vocês, e aí vocês vão entender com mais tranquilidade, tá? Tá Ah. bom, obrigada. Pessoal, vamos lá então? Vamos prosseguir então? E aí, à medida que as pessoas forem entrando, por um motivo qualquer que eu desconheço, o sistema não está aceitando, parece que o pessoal configurou isso, então eu tenho que ficar parando às vezes aqui para poder visualizar a minha tela, para poder autorizar a entrada dos alunos. Tá? Isso não tem atrapalhado, mas às vezes costuma de eu não ver que o pessoal está aguardando no lobby aqui de entrada, e aí eu vou dando prosseguimento normal e vou admitindo as pessoas à medida que elas forem entrando. Tá legal? Até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Tranquilos? Tudo Podemos? tranquilo, sob controle por enquanto. De novo, pessoal, avisar até para uma questão de uma política de funcionamento aqui, avisar para todos que a aula está sendo gravada, é um dos motivos a gente usar esse sistema, porque a gravação e o link fica colocado lá no AVA, na aula correspondente, para ajudar os alunos que porventura não estejam assistindo aqui agora, ou vocês também, se precisar rever algum conceito, tá? Então, eu só estou avisando na política de privacidade que a aula está sendo gravada só para questão de informação, ok? Então, vamos lá, pessoal. Essa matéria hoje ela é bem tranquilinha, responsabilidade social e ambiental, e ela entra muito dos conceitos de gestão, que é importantíssimo destacar isso, porque a gente tem que ver a matéria, a responsabilidade social e ambiental, também do ponto de vista da gestão empresarial, e que a base do curso de vocês, tirando os dois psicólogos, né, a base dos cursos de vocês é gestão, né? Então, seja gestão de RH, logística comercial, né? Então, vocês têm que ter sempre esse cuidado dos processos de gerência, gerenciais, com as demais temáticas, tá? Então, hoje a aula ela tem uma particularidade interessante, porque ela vai tratar exatamente sobre essa questão da gestão, né? Na aula passada a gente viu a questão dos movimentos sociais, e na aula de hoje a gente vai ver a questão da governança corporativa, como que ela é determinante para uma série de atividades e questões relacionadas às empresas. Então, ela tem uma importância, né? E cada vez mais, dependendo dos processos que a gente tem passados e enfrentados ao longo dos últimos anos, eu acho que a governança corporativa ela se reveste ainda de uma importância maior, tá? Fiquem à vontade, pessoal, para perguntar a qualquer momento, tá? Interromper e parar. A gente mantém o microfone só bloqueado por enquanto, mas na hora que vocês podem fazer qualquer pergunta, intervenção, e depois a gente emudece o microfone de novo, só para não ter ruído externo, tá legal? Então vamos lá. Tinha uma atividade no início que eu vou tirar ela, vamos lá. Então, governança corporativa, só para ficar uma coisa bem clara e bem fácil, são todas as regras, os processos, os costumes e as políticas utilizadas em uma administração de uma empresa. Então, tudo aquilo que eu uso para gerenciar o meu negócio, para conduzir o meu negócio ou administrar o meu negócio, essas regras, os processos, que pode ser tanto de regra, pode ser manual que eu incorporo ao longo da minha caminhada, como pode ser costume também. É muito comum, às vezes, falar assim, eu aprendi a fazer isso com meu pai, né, que é um processo de costumes herdados. Também isso entra no escopo da governança corporativa, tá? Então, toda política voltada para o processo da gerência, tá, é o que a gente vai chamar dessa governança, né, corporativa. Então, é o governo da corporação, tá? Não exclui as relações entre os sujeitos envolvidos em seu processo, né, e os seus objetivos, para os quais a corporação é governada. Isso quer dizer o quê? Eu não deixo de lado nenhum processo em que envolve todos os sujeitos envolvidos no meu negócio, né? Quais são os sujeitos envolvidos no meu negócio? Gente, alguém tem alguma ideia? Todos os sujeitos? Ninguém? Vamos lá. Todo mundo que está envolvido no meu negócio
funcionário, cliente, sócio, fornecedor, são os sujeitos envolvidos aí. Ou seja, até a relacionamento com eles eu tenho que levar em conta nesse meu processo de governança corporativa, tá? É através deles, por eles e com eles que eu vou dar continuidade ao meu negócio, tá? Então, se o cliente muda gosto, preferência, mania, se há novos costumes na sociedade, eu tenho que levar em conta essas mudanças e adaptar a minha governança corporativa nesses processos. Então, só para vocês perceberem que a governança ela não está desassociada da realidade do mundo como hoje. Óbvio, a gente tinha uma forma de gerenciar um negócio há 20, 30 anos atrás, há 10 anos atrás, e a gente tem uma outra forma hoje. Hoje, a própria tecnologia implica numa nova forma de lidar com o negócio. Então, tudo isso acaba entrando nesse processo, tá? E no ambiente externo, ou seja, tudo aquilo que é externo ao meu negócio, quem que entra nesse relacionamento aí, nessas relações entre os processos, né? Tanto os acionistas, a opinião deles, os credores, mercado comercial, fornecedores, clientes, então tudo isso, as comunidades afetadas, onde está minha indústria, minha empresa, tudo isso acaba entrando, né? Nessa minha abrangência corporativa. Então, querendo ou não, eu tenho que prestar conta, e atenção a essas frases, gente, porque vai ter questão de prova que vai estar relacionada a isso. Querendo ou não, a empresa ela é responsável pelo seu entorno, pelas pessoas que lidam com a presença da empresa ali, ou da indústria ali, qualquer que seja o impacto daí, tá? Claro que eu tenho que levar em conta o que acionista fala, o que credor tem, mas isso não é totalmente determinante, tá, gente? São tendências que a governança corporativa é que vai ditar a forma como eu vou conduzir. A gente vai ver isso mais à frente, mais detalhadamente, tá? Internamente, quem são esses sujeitos aí? O meu conselho administrativo, quando eu tenho, os executivos que estão comigo na empresa e todos os funcionários, todos os empregados, tá? Então, não é tão complicado da gente visualizar esse grande corpo jurídico, né, que acaba regendo a forma como a gente vai conduzir. E a gente vai ver que, dependendo do tamanho da indústria, da empresa, é necessário eu ter esse processo, tá, gente? Então, ele passa a ser cada vez mais determinante. E aí, esses responsáveis, todos esses sujeitos, eles acabam compondo aquilo que a gente chama de stakeholders, que não é uma palavra estranha para vocês, tá? Stakeholders, então, eles passam a ser os responsáveis pelo planejamento ou pelo plano, né? Plano de visão mesmo, né? De todos os processos e projetos empresariais para saber de que forma eles podem e vão, com certeza, contribuir para a otimização dos processos empresariais, tá? Querendo ou não, a forma como as empresas vão lidar hoje, elas têm que levar em conta principalmente o impacto que eu estou provocando nos stakeholders. Não precisa ir longe, não. Um dos meus stakeholders é o que a gente chama de sponsor, que é o patrocinador ou a pessoa que injeta dinheiro dependendo do meu negócio, tá? Outro stakeholder importantíssimo é o meu cliente. Outro stakeholder importantíssimo é o meu fornecedor, a sociedade em volta. Então, tudo isso eu tenho que planejar e eu tenho que ter um plano gerencial levando em conta todas essas pessoas, todas essas atividades, todos esses envolvidos, de forma a garantir que a minha empresa se adapte e governe normalmente os parceiros. Oi, pois não? Alguém? Bom, vamos voltar. Tá? É alguém que gritou mãe aí. Eu, desculpa, o microfone estava aberto. Beleza, Camila, sem problema. Mas sua mãe está bem? Tá, né? Então, ótimo. Tá, sim. Porque professor é pai e mãe, tá, gente? Então, a gente pode chamar de mãe também, que eu atendo, viu, gente? Tá? Então, fica lá. Vamos lá. Então, querendo ou não, gente, os stakeholders eles são considerados de importância singular, né? Então, tem uma importância única em todo o planejamento estratégico. Óbvio. Não vou dizer que no passado não era assim, claro que era, mas não com o peso que hoje isso implica, tá, gente? Todo e qualquer planejamento da empresa hoje,
ela tem que levar em conta, né, essa abrangência dos vários atores envolvidos no seu negócio, tá? Então, eu não tenho que só pensar no cliente, eu tenho que pensar até na comunidade. Igual outro dia eu estava, acho que eu já falei isso em sala, que é interessante, uma empresa ela está tendo uma ausência de funcionários muito grande, ou seja, funcionários faltando com muita, principalmente as mães, faltavam muito o trabalho, porque elas tinham filhos pequenos. Então, imagina a situação agora em período de isolamento social, em que você tem mãe e pai que às vezes estão em casa, ou às vezes precisam continuar trabalhando, mas os filhos estão em casa pelo fato de isolamento social da área educacional, né? Imagina esses profissionais indo para o seu trabalho sabendo que às vezes a criança fica sozinha ou com o irmão mais velho ou com algum vizinho observando ou vigiando de longe. Parece que não, é um processo que acaba desencadeando uma série de processos que vão comprometer a qualidade do serviço desse funcionário, né? E não tem como não ser assim, tá, gente? Minha criança ficou em casa sozinha. Será que vai mexer no fogão? Será que vai ter alguma coisa? Será que está bem lá? Então, olha o tipo de situação que acaba criando. Inclusive, algumas empresas, eu estava vendo até, estou lendo direto aqui muitos artigos, várias empresas estão negociando, antecipando as férias das mães ou dos pais, para alguns deles, pelo menos um deles, ficar em casa com as crianças nesse momento de isolamento, né? Olha que interessante, e aí já fazendo um gancho desse processo, olha como que a empresa, ela querendo ou não, ela tem que estar atenta a esse entorno dela, principalmente em relação ao bem-estar do seu funcionário, e levando isso em conta num processo de uma decisão dessa. Ela não está dando os dias para a pessoa, ela está antecipando as férias de alguém que de repente tirou férias em janeiro, voltou a ter uma outra férias agora. Esse funcionário vai ter que trabalhar depois corrido? Vai, é uma negociação, mas necessária mediante o quadro atual que a gente está. Mas olha como que cada vez mais as empresas, elas precisam levar em conta, então, do ponto de vista, inclusive estratégico, todo esse processo que anda acontecendo para poder atender e, de certa forma, dar uma satisfação. Parece que não, no final das contas, não é porque a empresa é boazinha, mas é porque a própria imagem dela está envolvida nessa questão, né? Se ela joga pesado nesse momento agora, ela pode até dar um tiro no pé numa situação que ela poderia, de uma forma muito mais harmônica, negociar uma proposta que, com certeza, né, eu estava vendo exatamente isso nesse artigo, os funcionários satisfeitos com a decisão da empresa de antecipar férias. Veja bem, gente, eles vão ter que depois pagar esses dias, ou seja, eles vão trabalhar quase que 12, 13, 14 meses seguidos, né? Porque teve essa antecipação, por exemplo, para agora. Mas eles reconhecem a providência, no caso da gestão, de solucionar ou de estar disposta a solucionar uma situação nesse momento. E claro que não é fácil. Para a empresa também você tem que mudar a férias, tem que fazer todo um processo de rodízio, né? Revirar e remontar, por exemplo, a escala de férias. Então, tudo isso acaba sendo transtorno, mas que nesse momento se faz necessário. Então, olha como que as empresas hoje elas precisam estar atentas a isso. O impacto da empresa, por exemplo, no seu entorno, a forma como ela faz ou não e atua em determinados momentos, a poluição que eu solto no ar, o problema de trânsito que a minha empresa produz, tudo isso hoje tem sido incorporado por essa governança corporativa, e isso tem permitido que as várias empresas consigam, né, e ganhem com esse olhar atento em relação à comunidade ao seu entorno, tá? Eu tenho que olhar o lado do fornecedor, eu tenho que olhar o lado do acionista, tudo isso está sendo levado em conta, tá? Então, todos aí, olha, os empregados, gestores, gerentes, você já sabe o que são os stakeholders, todos aqueles que estão relacionados com determinada ação, projeto empresarial, que fazem parte, né, eu até brinco que é organicamente da empresa, alguns até nem estando lá dentro da empresa, ou seja, como que esse processo acaba determinando aí, tá? E é isso que esse planejamento estratégico empresarial organizacional é que vai, então, ser criado como forma de atender com essa visão. E aí,
Esse planejamento, então, eu vou formular todos os objetivos, os programas que eu necessito para executar, quais são, levando em conta as condições internas e externas da empresa e o que eu espero com relação a esses cuidados aí. Ou seja, os meus processos agora têm que ser planejados, levando em conta, então, todo esse processo voltado à minha missão, visão e valores, tá? Então, querendo ou não, o planejamento estratégico, eu sempre gosto de destacar que a palavra principal na área de gestão, gente, né, aliás, em qualquer processo da vida, é planejamento. Quem se planeja consegue caminhar, tá? A gente pode até, às vezes, conseguir, eu até brinco assim, você pode enrolar, arrastar e tudo, mas a gente só consegue ir além com a questão do planejamento. Às vezes eu faço isso em sala de aula e cutuco, né? Qual que é o objetivo de vocês em relação ao curso? O que o curso vai agregar para vocês? Então, eu não só tenho que pensar e planejar esse tempo que ainda falta para cada um de vocês com relação às matérias, disciplinas e todo o investimento que vocês estão fazendo, seja de recurso, seja de tempo e tudo mais, mas principalmente já pensar além. Depois de formado, que é uma pergunta que a maioria ninguém faz, depois de formado, qual é o planejamento de vocês? Ou seja, para que o curso serviu? Ele vai te abrir porta para um novo projeto? Ele vai te dar base conceitual de realizações para alguma outra empreitada? Vai te permitir uma caminhada em relação a uma pós-graduação? Então, ou seja, o tempo todo a gente tem que estar planejando, né? Eu falo que é viver no presente, mas planejando o futuro de acordo com os processos que estão caminhando. A empresa faz a mesma coisa, tá? Ou deveriam fazer a mesma coisa, e querendo ou não, a duras penas, a gente tem, né, absorvido esse processo cada vez mais, tá? Então, planejamento é esse processo que envolve os administradores de todos os níveis, tá? Seja lá o gerente da área do chão de fábrica, os gerentes intermediários, os executivos, todos esses vão caminhar para não só formular e implementar os objetivos que têm que ser a atenção de conhecimento de todos os funcionários, né? É inadmissível hoje uma empresa ela não partilhar ou não deixar claro aos seus colaboradores ou funcionários qual é o objetivo da empresa, aonde ela pretende chegar, né? E eu já falei isso em sala, não sei se nessa disciplina específica, a Toyota, por exemplo, ela tem um planejamento de 50 anos à frente. Então, ela tem um planejamento estratégico que permite ela deslumbrar o futuro. Tanto é que foi uma das primeiras a desenvolver o carro elétrico, porque há mais de 20 anos ela já sabia que uma das tendências do futuro seria o carro elétrico. E ela já tinha iniciativas, projetos, estudos já voltados, o que permitiu ela sair na frente. Claro que no passado era muito mais caro, você tinha uma proposta de células de hidrogênio, que tinha um problema de explodir e tal. Hoje, não só a própria tecnologia da célula de hidrogênio, ela é mais barata, né? E menos arriscada, mas você tem outras formas de trabalhar, por exemplo, novas fontes de energia, inclusive para automóveis, por exemplo, que permitem implementação agora. Foi o que ela fez, por exemplo, já lançando os carros híbridos com a tecnologia de energia elétrica, por exemplo. Então, tudo isso é levado em conta o quê? É o meu processo de planejamento que permite eu pensar além. Então, de novo, não é renegar de forma alguma o presente, tá, gente? Porque tem gente que a gente se você ficar pensando muito no futuro, você não pensa o presente. Não, é exatamente o contrário. Ao viver o presente, eu estou pensando o futuro. E isso vale não só para a empresa, mas vale para cada um de vocês, tá? Hoje nós estamos... E aí eu gosto de fazer esses adendos aqui. A gente hoje está vivendo uma pandemia que, por mais que fosse esperado, gente, não que eu seja profeta do mal agora, do apocalipse, não, tá? Mas quem é meu aluno, por exemplo, ano passado eu falava assim, gente, olha, se a história se repetir, eu lembro de uma aula de macroeconomia, em que eu falava assim, gente, se a história se repetir, a partir do ano que vem a gente vai ter uma epidemia aí, porque é cíclico o processo. Vocês podem notar que a cada 100 anos a gente tem uma pandemia mundial, né? Então, não que eu tivesse desejando algo de ruim, mas pelo contrário, é um processo de você minimamente saber que a história se repete em vários processos, né? Isso não, eu acho até que não é coincidência,
para a gente saber se a gente está fazendo nossa lição de casa. Porque, olha, quando acontecer de novo, estaremos mais preparados, né? Hoje, a tecnologia e a informação ajudou bastante na diminuição do número de mortos, né? A última grande pandemia foram 50 milhões de pessoas mortas no mundo, né? Hoje, a gente consegue, através de vários processos, claro, melhoramos questões sanitárias, a própria questão da informação, ela permite uma certa antecipação para evitar problemas maiores, tá? Imagina se a gente não tivesse a internet hoje, a tecnologia hoje, como que seria o processo da disseminação dessa doença sem informação? Então, olha o peso da informação desse processo. Então, planejar é isso. É você ter com o pé no presente, ter uma realidade do momento, você está pensando no processo do futuro, tá? Isso vale para vocês, principalmente para a gente, sim, ter clareza de que com essa pandemia as coisas vão mudar. Eu estou preparado para as mudanças de agora? O mundo vai ser mais tecnológico? O mundo vai ser mais à distância? Eu vou ter processos... Aí estava lendo essa semana outro artigo também que fala que esse ajuste agora, a gente vai ter até 2022 períodos de quarentena programados e tudo mais. Como é que as relações econômicas, sociais, ambientais vão se adaptar a isso? Né? Como é que o meu curso, o meu futuro, a minha formação, então, como é que está isso sendo revisto por vocês? Então, de alguma forma, vocês têm que começar a pensar nisso, tá, gente? É um processo de se preparar e o nome disso é planejamento, tá? Então, aí voltando aqui, ela funciona o planejamento para prever o futuro da empresa, né? Ele tem que ser de longo prazo, ele é dividido em 3 níveis de planejamento, que alguns de vocês já devem ter visto esse slide, que ele é muito interessante, porque eu vou dividir o meu planejamento empresarial em 3, tá? Eu vou ter o planejamento estratégico, o tático e o operacional. O estratégico, gente, ele sempre vai ser de longo prazo, né? Até porque eu preciso de decisões, evoluções, prosseguimentos e acompanhamentos do dia a dia para poder ir medindo, mudando, adaptando, mas eu tendo foco lá na frente, tá? Eu vou ter o tático, que é de médio prazo, e vou ter o operacional, que é o dia a dia, tá? Que é da operação mesmo. Aí, tem esse triângulozinho, não sei se ele tá fácil aí de vocês visualizarem, deixa eu tentar ampliar ele aqui, gente, não sei se vai ficar melhor, tá? Eu tenho aí, logo na base da pirâmide lá embaixo, de azul aí, olha, eu tenho os objetivos e planos operacionais, ou seja, voltados para cada tarefa e operação. Eu falo que é aquela muito do chão de fábrica, aquela coisa bem lá embaixo, da produção mesmo, em que todas as decisões, os planejamentos são voltados para essa operação mesmo, tá? Seja numa contabilidade, seja num setor de estoque, seja num processo de marketing, produção, tudo aquilo ali é o dia a dia, aquilo que está acontecendo ali, né? E que eu preciso das rotinas diárias de cada um e tudo mais, tá? Tudo isso aí vai alimentar os objetivos e os planos táticos, que é dessa corzinha roxa aí, da segunda fase da pirâmide, né? Em que eu já estou trabalhando todo o processo da unidade de negócio, ou da divisão ou departamento do meu negócio. Eu tenho uma estrutura clara. Olha, por exemplo, por mais que eu tenha lá embaixo as várias atividades, contratação, demissão, treinamento e tudo mais, eu tenho uma unidade, um departamento de RH que me cabe a seguinte decisão. O que eu estou pensando do ponto de vista de planejamento para o meu setor RH? Então, além das atividades diárias, eu tenho que estar pensando num processo a médio e depois a longo prazo, aonde que o RH da minha empresa quer chegar. Então, isso é um papel da próprio departamento, pensar isso. E aí o planejamento ele é tático, né? Tática de guerra mesmo, tá, gente? Por onde que eu devo ir para conseguir determinado intento, sucesso, o que eu tenho que implementar, o que eu não tenho que implementar. Então, são essas decisões voltadas exatamente para esse processo mais gerencial, tá? É claro que isso aí vai influenciar a parte de baixo decisivamente, né? Isso vai alimentar a parte de cima, que é esse verdinho mais claro aí, que são os objetivos e planos estratégicos da organização como um todo, do ponto de vista dos executivos, em que eles vão determinar quais são as decisões e por onde que a empresa vai caminhar ou não. É ela, por exemplo, nesse planejamento a longo prazo, que vira e fala assim, olha,
A partir de agora, eu só posso ter funcionários na minha empresa que tenham minimamente um conhecimento voltado para a tecnologia, né? Por quê? Querendo ou não, se eu tiver período de quarentena ou não, eu vou ter que ter home office. Se eu for ter home office, as pessoas estão preparadas para isso ou não? Eu até citei essa semana numa turma, gente, eu não lembro se foi gestão de projetos ou... já tem empresa, isso que eu acho interessante, que já estão começando a colocar como benefício para o funcionário a entrega de um notebook ou de um tablet ou de um celular melhor, porque nesse momento agora que ninguém esperava, por mais que você tivesse algumas informações já circulam e tudo mais, você tem um processo de espera que é normal e natural. Mas a maioria não estava preparado. Por exemplo, esse processo você tem que colocar as pessoas isoladas. E mediante esse processo de isolamento, o grande problema da maioria das empresas foi tentar eliminar essa distância ou a paralisação momentânea das atividades, principalmente naquela primeira semana do começo de março, quando o processo pandêmico chegou no Brasil, né? Então, muita gente ficou em casa, às vezes, sem ter o aparelho, o equipamento. E é interessante que algumas empresas já estão começando a comprar, assim, imagina bem, você ir trabalhar e você ganha um notebook, um celular de última geração, não precisa ser o mais caro, para quem ficou aí super animado, tá, gente? Mas um que dê condições, ou até um plano de dados que dê condições à pessoa usufruir dessa tecnologia, auxiliando a empresa, estando à distância, por exemplo. Ou seja, a partir de agora, vocês podem ter certeza, as relações empresa-funcionário vão ser diferenciadas por isso. Primeiro que só vai ser contratado quem domina minimamente essas tecnologias, né? Então eu falo que essas aulas remotas, ao vivo, usando uma tecnologia, tem que usar uma câmera, usando o celular, instalando o programa e sabendo usar isso, você tem que ver isso como um processo vantajoso que pode até entrar no currículo, porque isso permite vocês uma diferenciação que muita gente não domina essa ferramenta, por exemplo. Então, você já está tendo um processo de upgrade aí, querendo ou não. Eu falo que a faculdade ela permite até esse aprendizado, né, que não é culpa de ninguém essa pandemia, mas olha como que nós estamos aprendendo a lidar com tecnologias que antes a gente detestava ou evitava. Então, querendo ou não, passa a ser cada vez mais necessário. E as empresas vão começar a se pautar nisso para contratação e mais, vão começar a ter que melhorar a forma como ela trabalha o seu funcionário para contemplar a ele, por exemplo, uma ferramenta que às vezes ele não tem acesso. E é isso que vai... Opa, sumiu aqui. Peraí, gente, saiu aqui. Vê se voltou aí, gente. Voltou, parece que sim. E é isso que vai determinar, por exemplo, né, a relação empresa-funcionário ou colaborador daqui para frente. Então, olha como que eu preciso agora, e várias empresas já estão fazendo isso, estão planejando para momentos futuros. Olha, caso eu tenha uma sistemática de quarentena ao longo dos próximos 2 anos, a cada 3 meses eu paro 2 semanas, como é que vai funcionar isso? Eu, como empresa... Oi, pois não. Alguém? Eu não ouvi. Alguém? Pessoal, eu acho que não é uma pergunta, não. Tem alguém com... Ok, obrigado aí, pessoal. Então, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, tá, gente? A questão é... Fiquem à vontade aí. Precisando, vocês podem fazer qualquer intervenção, tá? Saiu, voltou aqui de novo, tá, gente? Então, portanto, as empresas agora elas vão ter que ter como um processo de planejamento exatamente repensar isso. Olha, é o que a gente chama de instrumentos básicos para o trabalho, né? Então, além de eu pagar o transporte da pessoa vir trabalhar para mim, ou não, como é que funciona a questão dos equipamentos, ou do uniforme e tudo mais? Então, um dos itens que vai entrar, e com certeza já está sendo vislumbrado por várias empresas, é exatamente essa questão de minimizar o impacto da distância social ou do home office, por exemplo. Se eu for colocar meu funcionário em home office,
que passa a ser uma modalidade interessantíssima, por sinal, eu estou dando condições para ele exercer ou não essa função, essa atividade. Qual que é o processo jurídico e legal para isso? Eu posso exigir dele ele estando em casa ou não? Né? Então, não é culpa de ninguém, o processo da pandemia é uma necessidade social que funciona muito naquela primeira aula que a gente teve do tripé, economia, sociedade e meio ambiente, caminhando junto, em que eu tenho que olhar as 3 pontas do triângulo, observando como que isso vai funcionar em equilíbrio, mas eu tenho que levar em conta que passa a ser uma questão a ser considerada a partir de agora, tá? Então, gente, o planejamento, ele exerce exatamente essa questão, né? Tanto do ponto de vista operacional, quanto institucional, quanto eu pensando a médio e longo prazo, né? Como é que eu estou vendo essas questões da pandemia agora, por exemplo, né? Qual o impacto disso? Óbvio que a gente tem um impacto financeiro, eu não estou... Claro que a gente entende a postura dos empresários de querer que volte, sim, né? Eles não estão errados em querer isso, né? Mas já está começando a cair a ficha da maioria deles, até porque, como a pandemia ela não veio tão grave, até pelo cuidado que se teve, graças à informação desse isolamento social, a curva dos processos de utilização de sistema de saúde único do Brasil, ela não está tão ruim pelo fato de alguns setores estratégicos, um deles, por exemplo, é a educação, ter permitido essa paralisação, tá, gente? Se não tivéssemos a paralisação, a gente teria casos extremamente sérios, como está tendo lá no Equador, por exemplo, que vocês podem pesquisar lá. Situação assim, tão interessante, olha como é que é o impacto ambiental disso, né? Tem cidades no Equador que você tem nuvens de urubus em cima da cidade. Olha que situação de calamidade e triste, né? Você tem uma nuvem preta no céu que é urubus voando, pela quantidade de mortes, de vários corpos na rua, uma série de situações lamentáveis e tudo mais. Então, o Brasil não tem isso. Não tem porque algumas medidas foram feitas, tá, gente? O que ajudou sobremaneira, tá? Então, a governança corporativa, atenção, ela vai se utilizar dos stakeholders para legitimar todas as ações da empresa por possuírem papel direto ou indireto na gestão de resultados. Ou seja, todos os stakeholders eles participam direto ou indiretamente do resultado operacional, da forma como vai ser conduzida a minha empresa. Então, a governança corporativa ela tem que estar atenta a esse processo, tá? E ela também se utiliza desse planejamento estratégico, né, das ações da relação da empresa com esse ambiente interno, né? Funcionários felizes, satisfeitos, se sentindo seguros, né? Fidelizados, e também com o ambiente externo, toda a comunidade em volta, sistema viário, governo e tudo mais. Tudo isso para saber exatamente quais as ações que eu preciso empreender e fiscalizar e reorientar quando se faz preciso. Então, a governança é uma ferramenta importantíssima, tá? Que não só ela garante uma transparência para os seus acionistas, porque sabe exatamente quais são os critérios que estão sendo levados em conta em várias ações, como ela garante a fidelização, seja dos funcionários internos como da clientela, além de acesso às informações de tudo que está acontecendo. Então, passou a ser, né, ainda mais a nossa matéria, que chama responsabilidade social e ambiental, e aí entra, obviamente, a responsabilidade empresarial, porque ela não consegue se desassociar da sociedade e do meio ambiente, como que cada vez mais eu tenho que estar mostrando claramente quais são as intenções da minha empresa, né, nessa comunidade, nesse processo e tudo isso em que atua a minha empresa, tá? Então, olha como que se reveste de uma importância maior aí, tá? Então, a governança corporativa é um sistema pelo qual os acionistas de uma empresa tomam conta da sua empresa. Então, é um braço operacional que, mesmo que não esteja nas rotinas do dia a dia da empresa, tá? Ela pode até não estar de corpo presente lá, está acompanhando a forma como essa empresa ela é gerida, tá? E, querendo ou não, ela vai usar, principalmente, que é comum nas empresas, a gente vê lá o chamado conselho de administração ou auditoria externa, tá? Tem vários nomes, mas é muito comum
as grandes empresas ou corporações têm o chamado conselho de administração, assim como tem o conselho fiscal e tudo mais, algumas têm até comitê de ética, tá? Tudo isso, né, para poder o quê? Estabelecer regras e poderes para acompanhar, sabendo exatamente se a diretoria está indo de acordo com o programado, se está cumprindo aquilo que foi feito, se está de acordo com a realidade do momento que a gente passa ou não, ou que estamos atravessando ou não. Então, tudo isso leva em conta uma série de questões e acaba permitindo os instrumentos de fiscalização da diretoria. Mas, peraí, a diretoria tem que ser fiscalizada? O que vocês acham? Com certeza tem que ser fiscalizada também. Faz parte Por quê, seu do Divaldo? processo, faz parte do processo. Se você exige, você também tem que ser exigido, né? Se você Exato. quer que seus funcionários sejam bons, você tem que ser bom para ele também, né? E quem fiscaliza isso é esse órgão externo, tá, que vai avaliar, principalmente, gente, o papel de liderança, né? O líder, ele tem que ser essa pessoa que se reveste de uma importância e dá as coordenadas, por exemplo. Eu não vou entrar no processo da política, não é esse o objetivo aqui, mas só para vocês verem como que o papel dos governadores e prefeitos está mais fortalecido nesse processo pandêmico, porque o executivo, que deveria ser a liderança maior, ela está em conflito com ela mesma nessas questões. Não vou nem dizer que é ignorância do atual presidente, não, ele não é médico e tal, mas está faltando um processo de direcionamento de propostas mais claras que levem em conta uma série de questões e informações, né? Hoje a gente teve a mudança aí da liderança do Ministério da Saúde, até porque chega uma hora em que você não pode ter um ministro que também não está tendo um relacionamento mais transparente e adequado que o momento atual exige, né? Então você acaba dando condições para que governadores e prefeitos tenham um papel muito mais destacado, né, do que o executivo, que deveria estar colocando todas as políticas de saúde em primeiro plano. Não é nem culpar o presidente, não, tá, gente? Eu acho que é um processo que pega todo mundo de surpresa, mas vai muito da natureza da pessoa. Então, imagina você tendo um órgão, um conselho à parte, né, que é o caso da governança corporativa, que vai fiscalizar isso. Olha, o líder da empresa está tendo um papel decisivo que motiva o funcionário? Ele está sabendo conduzir os seus funcionários, o seu time, ou não? Está sendo transparente nas ações que envolvem dinheiro? Está correspondendo às políticas ambientais e legais, por exemplo, que o município exige? Então, parece que não. A gente vai ter várias empresas, várias sociedades anônimas, grandes conglomerados, em que você vai ter vários CEOs, por exemplo, que dependem de um conselho de administração para, de certa forma, entre aspas, fiscalizar se esse governante, se esse líder, né, está cumprindo com aquilo que se espera, né, do planejamento estratégico. Então, nesse gráfico, né, nessa tabelinha aí, gente, olha que interessante. Deixa eu ampliar isso aqui. Olha, então, como que eu tenho a governança... Opa! Pessoal, apareceu, tá aparecendo. Olha como que eu tenho o processo da governança aqui no alto, tá? Eu tenho aqui a governança como se ela tivesse à parte, ela subsidia todo um processo de uma Assembleia Geral, quando é o caso, e é essa governança ou esse conselho de administração aqui, né, de uma Assembleia, que vai pautar, por exemplo, o diretor-presidente. Então, olha que interessante esse quadro. Eu tenho uma governança que atua ou através de uma Assembleia Geral, ou um conselho de administração, ou um conselho fiscal, ou uma auditoria independente, e essas três esferas aqui vão fiscalizar ou dar condições, né, em cima de regras claras, de planejamento acordado por todo mundo. Tá? Alguém? Quem, pessoal? Bom, eu não sei se saiu. Parece que saiu. Deixa eu ver. Voltando aqui, voltou.
né? Então, olha que interessante, eu tenho uma Assembleia Geral que dá condições, ou seja, esse diretor-presidente, olha que é uma situação até confortável, ele só vai tomar algumas decisões ou vai executar determinadas funções e atividades depois que eu tenho um planejamento e umas diretrizes muito claras, definidos e aprovados por esse Conselho de Administração, esse Conselho Fiscal, tá? E olha como que isso é determinante, porque eles não só eles estão ali para embasar e fortalecer o papel diretivo, tá? Como também entender os vários processos. Então, tem 2 triângulos aí que vocês estão vendo, olha, tem um triângulo maior que está em todo esse arcabouço aqui, que permite dar condições para esse diretor-presidente, ao mesmo tempo que eu tenho todo um processo de gestão que vai de encontro a essa governança e permite com isso o quê? Entender as realidades, entender as necessidades de mudança, as possibilidades que se abrem e, ao mesmo tempo, encampar e criar condições para o desenvolvimento dessa indústria através das decisões do diretor-presidente. Veja bem, gente, não que o diretor-presidente ou o presidente ou os diretores não tenham autonomia. Tem sim, no dia a dia, mas eles têm um panorama muito claro do que eles precisam fazer ou qual o caminho a seguir. E esse caminho, ele precisa ser fiscalizado, sim, para saber se não está tendo nenhuma prática obscura ou não. Por exemplo, a gente viu recentemente aí aquele líder da Nissan, Renault-Nissan, era um brasileiro. É uma história que ainda não está muito clara, mas parece que ele alega que ele foi prejudicado e que criaram uma história para tirarem poder dele, né, porque ele tinha muito poder. Ao mesmo tempo, as empresas alegam que ele estava com poder demasiado em determinadas ações ou práticas que não estavam tão transparentes. Então, o comitê de administração, tanto da Renault quanto da Nissan, pediram a destituição dele, né? Teve um processo de uma prisão aí, parece que teve uma situação meio complicada, mas olha como que você tem um determinado conselho ou uma governança que não estava 100% clara ou transparente as ações do diretor-presidente. E aí você tem uma crise que se estabeleceu em cima disso, tá? Então, eles não reconheciam determinadas práticas que ele estava realizando, como algumas também parece que estavam mais obscuras em relação àquilo que estava planejado, tá? Claro que o que motivou tudo isso foi uma perda de faturamento, uma série de questões, então acaba que um começa a acusar o outro e tudo mais, mas quando essas coisas não são totalmente transparentes, você cria uma situação como essa que aí está, tá? E isso acaba sendo, compromete claramente. Para isso que eu tenho aqui, gente, não só as auditorias independentes, a auditoria interna, tá? A auditoria interna é um instrumento interessantíssimo em que cada vez mais as empresas, né, têm implantado, então ela cria um comitê de auditoria interna. Oi. Não só um processo de implantação de uma auditoria interna para cuidar da fiscalização de vários procedimentos da empresa, como também, às vezes, eu me submeto a uma auditoria externa, independente, para subsidiar e atestar que as ações que estão sendo feitas aqui estão de acordo com o que a governança determina ou de acordo com o que o diretor-presidente determina, tá? E é interessante, gente, que todo esse processo ele é feito em cima de uma estrutura, assim, de uma cartilha de intenções e diretrizes que vão ser implementadas de acordo com o consentimento de todo mundo. Não existe nada do tipo, o diretor, por exemplo, não quer fazer algo que o conselho quer que faça. Não é assim que funciona, tá? Então, é um processo funcionando claramente aí, tá? Então, a governança ela tem como objetivo recuperar e garantir a confiabilidade da empresa perante os seus acionistas, principalmente para eles, tá, gente? Toda empresa que tem capital aberto, ela tem que ter esse conselho trabalhando claramente, criando mecanismos não só de incentivo e monitoramento, para assegurar que o comportamento desses executivos, né, os diretores, presidentes, os CEOs, estejam alinhados aos interesses dos acionistas, tá? Ao mesmo tempo, não é qualquer interesse que é colocado aqui, tá, gente? Então, você tem uma série de questões éticas, você tem uma série de questões legais, né, sociais, e tudo isso vai ser colocado nesse processo aí da governança e da cartilha do planejamento que vai ser apresentado, tá?
Então, a governança é uma ferramenta indispensável, né, segundo Steinberg aí, ó. Aí a frasezinha bacana, só admitir alguém aqui, peraí. Voltando. Então, constitui o conjunto de práticas de relacionamentos entre acionistas ou cotistas, conselho de administração, todos os executivos, os diretores executivos, auditoria independente quando tem, conselho fiscal com a finalidade de aprimorar o desempenho da empresa, ou seja, estimular, dar condições e facilitar o acesso ao capital, a busca de lucro, a satisfação dos clientes, por aí vai, tá? A governança corporativa, então, ela cria um modelo balanceado de distribuição de poder. Então, atenção, a empresa acaba descentralizando o poder, né? Então, não que ela perde o poder, pelo contrário, eu falo até que aumenta e dá mais vazão ao poder, sem desmerecer a responsabilidade de cada um, contribuindo principalmente, né, para que a governança corporativa não é somente acatar regras, mas vai além, né? Porque ela tem tudo a ver com a qualidade de atitude, valores, escala de valores no mais puro sentido humano. Então, ela não só, eu acho que ela melhora o poder, porque ela não só coloca as vontades de cada integrante, de cada participante, de cada stakeholder, por exemplo, ela leva em conta todas as vontades, os interesses de cada parte interessada, e aí isso é ter poder, eu vou conseguir dar vazão para que você execute aquilo que você quer, mas em cima de um processo que beneficie a todo mundo, e não apenas uma pessoa. Eu falo que você ter condições de dar lucro para a sua empresa, né? Imagina você sendo um diretor-presidente, você consegue lá bater as metas, atingir a satisfação do seu cliente com relação ao seu produto ou à marca da sua empresa, satisfazer os seus funcionários internos, satisfazer a comunidade externa. Pensa bem que bacana que é um processo de realização, né? E eu falo que é o poder puramente trabalhado e conquistado em cima de umas regras claras e definidas sobre o papel de cada um, tá? Então, a governança corporativa, ela alinha os seus objetivos, né, com os objetivos da empresa. Elas têm que caminhar juntos, né? Não há nada mais competitivo e moderno para o sucesso do que alinhar os objetivos de todos para um crescimento saudável e duradouro da empresa. É tão interessante isso, gente, que ultimamente, nós estamos levando em conta aí a discussão do modo de vida capitalista, da forma como ele foi construído e tudo mais, e a gente percebe que desde a crise de 2008 para cá, e ainda mais agora com esse processo, um pouco antes da pandemia, não sei se vocês lembram da crise do petróleo que a gente teve, por exemplo, e agora com a crise pandêmica, como que estão começando a discutir que da forma como está o capitalismo, ele não deu certo, né? Em que essa ideia de que o lucro tem que ser para poucos e não para todo mundo, em que ainda tem muita desigualdade no planeta, isso acaba contribuindo para um processo que ele é prejudicial para todo mundo, né? Eu acho que a grande lição desse momento que a gente está passando agora é exatamente essa. A gente não vive sozinho, não adianta só a minha vontade, eu quero que o Brasil se dê bem, a África se exploda. Não, parece que não, mas a gente precisa da África estar bem, a gente precisa que lá tenha saúde, tenha sistemas de sanitários funcionando, na China, nos Estados Unidos, a gente acha que não, mas tudo isso acaba impactando, por exemplo, em vários processos mundiais. Então, eu quero que a China pare de consumir alimentos, animais vivos ou da forma como é, ok, né? Qual que é o impacto disso para a economia em geral? A gente está vendo agora. O fato dos Estados Unidos não ter um sistema de saúde, qual que é o impacto disso para a economia mundial? A gente está vendo agora, né? O fato de pessoas estarem tendo que parar as suas atividades porque não tem um alinhamento, porque há uma competitividade muito grande e que poucos ganham e a maioria não ganha, olha os impactos que está provocando agora. Então, querendo ou não, nós sairemos, acredita-se, espera-se, né, sairemos melhores dessa situação se a gente aprender com as lições e com os erros do passado, tá? O que está claro, e aí vocês podem observar isso em várias fontes de informação, que o atual modelo capitalista não funciona mais, tá? Da forma como ele está estruturado, ele não funciona mais. E isso implica em quais mudanças? Então, a gente vai ver isso daqui para frente, por exemplo, tá? Então, você tem uma série de processos e comportamentos
Ok? CPS dos meninos. Não ouvi. Oi, pessoal. Vamos lá. Então, eu acabo com isso, né, precisando, então, reforçar um processo, né? Como é que isso vai dar as bases da produção no mundo a partir de agora? A gente tem visto isso, tá, pessoal? Que é uma coisa interessante. O modo de vida em que eu paro de produzir e só vivo de especulação financeira, ele está se mostrando completamente um fracasso, né? Quais os impactos disso? A China, que é um país que produz muito e não vive de especulação, está começando a dominar o mundo. Qual que é o impacto disso, né? Então, a gente está vendo agora o desdobramento disso. A gente tem que estar atento, nós, alunos de ensino superior, temos que estar atentos para as mudanças que vão implicar disso aí, tá? E aí, a governança ela é eficiente, né? A governança corporativa eficiente vai prezar pelo quê? Né? Aquilo que a gente já falou aqui, transparência, por uma ampla participação de todos os setores, por um papel do Estado de Direito com as regras claras e bem orientadas e definidas, a responsabilidade social, empresarial, responsabilidade ética e econômica em relação ao meu negócio, a orientação por um consenso da maioria e não de uma determinada segmento ou de um acionista, né? Então, eu tenho que levar em conta o consenso geral de toda a sociedade que está envolvida ali, né? Um processo de igualdade e inclusão que permite que determinadas esferas de atuação, né, estejam incluídas ali, uma efetividade e eficiência cada vez maior, porque me dá condições de eu ser mais efetivo, mais eficaz naquilo que está planejado conforme orientado, ou seja, eu estou mostrando o caminho, as diretrizes para isso, e o que a gente chama de accountability, que não tem uma tradução correta no português, gente. O pessoal chama de accountability, né, que é o processo de você fiscalizar, fazer uma auditoria plena, né, das esferas contábeis, a parte financeira, de maneira que você consiga ali saber exatamente quanto que é o lucro, quanto que não é e tudo mais. Então, só como exemplo, as principais empresas que estão na Bolsa de Valores, você tem lá exatamente quanto que é o lucro do trimestre, do ano, de uma forma transparente. Isso não pode ser novidade, porque você sabe exatamente a que caminho que está ou não, uma vez que você está ali investindo em ações naquele processo, tá? E aí, pessoal, os benefícios proporcionados pela governança corporativa, né, dentre os vários benefícios, né, não só vai promover o desenvolvimento econômico sustentável, porque tem uma condição clara de julgar em regras claras, com uma transparência total, como que eu estou fazendo isso. Então, é um processo que permite uma evolução, né, de posturas adequadas no meio, né, econômico e corporativo, e previne possíveis insucessos. Quais seriam os insucessos que a governança ela pode evitar, né? Os chamados erros estratégicos, o resultado em que o poder está centrado no principal executivo, então não fica mais só na cabeça de uma pessoa suas decisões, você tem todo um ambiente, né, que permite, né, um mapeamento claro de quais são as diretrizes e a estratégia que a empresa vai seguir. Então, não passa a ser só uma decisão de uma cabeça só, de uma pessoa só. Imagina o grau de risco que você corre de deixar todo o poder da sua empresa nas mãos de uma pessoa só. O que ela quiser fazer, ela implementa. E aí, qual que é o impacto disso, né? Você evita o abuso de poder, né? Porque poder excessivo, gente, ele acaba desviando a pessoa, né? Ou seja, acaba comprometendo e atrapalhando, né? Então, nem sempre a gente pode ter o processo de um poder excessivo na mão de uma pessoa só, e você acaba evitando as fraudes, porque eu tenho aí plenamente várias informações privilegiadas que são de conhecimento de todo mundo, tá? Que, de certa forma, mostra a transparência de quais as ações que eu preciso fazer e como que eu vou fazer isso. Isso é tão interessante que, quando o processo de governança corporativa começou a ser adotado, até por legislações no Brasil e tudo mais, você tem evitado vários processos de fraudes financeiras que tinha no passado. Quem é mais... Aí eu vou pegar bem exemplo antigo aí, tá, gente? Então, desde a coroa Brastel, né, quem é mais antigo vai lembrar, alguns de vocês aprenderam isso em história, até o caso da Enron, que era nos Estados Unidos. Então, você teve várias fraudes que foram o quê?
provocados porque exatamente você não tinha uma legislação que determinava quais são os tipos de informações, como que eu vou trabalhar com essas informações, elas têm que estar abertas para todo mundo, de maneira que todo mundo, pela sua própria natureza, pelo seu espírito empreendedor, ela alavanque em cima da informação que está ali para todo mundo, né? Por exemplo, eu vou buscar vantagem competitiva em cima do conhecimento que eu tenho sobre o mercado e sobre o meu concorrente. Eu não tenho que seguir de informações privilegiadas ou escondidas para poder atuar em cima disso. Eu não tenho que saber, por exemplo, de antemão, quais vão ser as ações que vão cair amanhã, por exemplo, e eu vou comprar, vou vender tudo hoje para não ter prejuízo, né? Então, tem que ter uma série de processos que acabam criando aí a regularidade da situação, tá? E atenção a esse slide aqui, a responsabilidade social empresarial, ela acaba sendo viabilizada, né? E facilitada pela governança corporativa, porque nas relações estabelecidas no mercado, né, então de transparência, a idoneidade, os resultados sendo publicados, né, a forma como a imagem ela é destrinchada, a imagem da empresa ela é destrinchada hoje no mercado e tudo mais, isso acaba permitindo o quê? Que a responsabilidade social dessa empresa passe a ser um ativo, né? Ela acaba assim, permitindo, olha, as grandes empresas hoje investem, por exemplo, têm um cuidado específico com a responsabilidade social. Então, isso não só é um processo que pega bem para a empresa, mas permite, né, você melhorar vários processos sociais. Não se enganem, vários dos processos que agora estão sendo discutidos, essa questão da redução do horário de trabalho, ou do salário dos funcionários, mas parte desse salário sendo paga pelo governo, aí tem as escalas lá, gente, vocês devem ter visto isso. Se eu reduzir 25% de acordo com o salário do meu funcionário, porque não está tendo atividade produtiva, o governo paga esses 25%. Tudo isso se deve a esse processo dessas relações muito claras, de uma situação atípica que está acontecendo, qual que é o papel da empresa nesse momento agora. O papel dela não é de demitir, pelo contrário, é de garantir que tem uma certa tranquilidade, uma certa segurança para que os funcionários... Imagina todo mundo demitido agora, no tipo de relação social que o Brasil tem, imagina se todo mundo que tivesse demitido agora num processo, então aumentaria o desespero, o caos, aí entraríamos decisivamente numa crise social, como a gente viu na primeira aula, na primeira e segunda aula, tá? Então, é a realidade no Brasil e no mundo que as práticas sociais reforçam a valorização das empresas, então eu tenho que ter esse comprometimento social. Muitas das empresas, vocês podem notar que estão fazendo propaganda, e isso é interessante, olha como que as coisas se mudaram, né? Fique em casa, não preocupem com nada, vamos garantir. Tem empresas que se anteciparam e falaram assim, olha, nós não vamos mandar nenhum funcionário embora, né? Eu posso até antecipar férias, eu posso antecipar uma série de questões. É claro que mais para frente a gente cobra essas benesses que estão sendo dadas agora, isso é uma questão clara de compensação no futuro, mas o momento delas agora é de criar imagem e destacar essa imagem como empresas que valorizam os funcionários e que permitem uma certa tranquilidade nesse momento, tá? Imagina o quanto de caos não foi evitado com esse comportamento dessas empresas, tá? Então, cada vez mais, a governança corporativa ela tem se destacado nesse mercado, não só pelas práticas que ela dissemina, pelas posturas que ela exige e que acabam atraindo investimentos, por exemplo, né? Não precisa ir longe não, gente. Pega a Natura, por exemplo. O quanto que ela não ganha, a Natura, inclusive de compensações fiscais, por exemplo, pelo fato dela associar parte dos produtos dela, né, com origem, por exemplo, em comunidades indígenas do Amazonas. Então, ela não só divulga uma prática, ela consegue atrair investimento, consegue ter redução de imposto pelo fato de estar permitindo uma agricultura familiar ou de um desenvolvimento local integrado e sustentável, mas ao mesmo tempo ela está ali. Uma governança que permite ela explorar esse processo de uma forma ética, justa, confiável, em que os resultados dela estão sendo mostrados mês a mês ali na Bolsa de Valores e qualquer outro processo. Então, vários acionistas de fora, e aí de fora, pega aí, da Europa e tudo mais, que compraram as ações da Natura, compraram por algumas dessas características, por exemplo. Tá? Tem grupos, fundos de pensão europeus, por exemplo, que têm dinheiro, gente, e muito dinheiro. Uma vez eu gerenciei um projeto de uma
era lá da comunidade europeia, que tinha muitos milhões de euros para investir no Brasil, mas em projetos que tinham essa prática social, responsabilidade ética, social, transparência e tudo mais, e era muito dinheiro. E grande parte desses recursos não eram aplicados aqui porque a maioria das empresas não estavam preparadas ou não divulgavam claramente as suas intenções como uma governança corporativa. Então, é uma tendência que veio para ficar, é um processo que fortalece e amplia cada vez mais esse nosso processo empresarial e tudo mais. Então, olha o papel dessa matéria, que hoje ela foi, como falei no começo, totalmente gerencial, mas voltada nesse processo da responsabilidade, né, das empresas perante a sociedade e o meio ambiente. Ok, pessoal? Aqui seria uma atividade que eu não vou passar para frente, tá? Porque nós estamos entrando em semana de prova agora, ok? Nesse momento eu vou só tirar o slide aqui. Alguém tem alguma dúvida em relação, até agora, algum comentário? No momento não, tá tranquilo. Beleza, então vamos fazer o seguinte, eu não vou nem delongar, gente, foi o que eu falei no começo, eu ia passar uma atividade, não vou passar porque a nossa semana de provas ficou marcada para a semana do dia 22, que é a próxima semana, até o dia 28, ok? Então isso implica em quê? Que não vou passar trabalho agora, porque vocês já vão ter várias atividades ao longo dessa semana, né? Quem já é meu aluno aí nas outras matérias, eu já comecei a passar ontem, por exemplo, hoje eu já entreguei lá no grupo de gestão de projetos, já mandei no grupo de sistemas de informação, já passei as atividades aí. Eu estou mandando mais de uma semana antes, com a forma da pessoa já ir se preparando e se planejando para essas atividades aí. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, Por vamos lá. enquanto não, professor. Então, vamos lá. Como é que vai ser a provinha, gente? Foi combinado, isso é uma definição da direção, tanto acadêmica quanto dos coordenadores e tudo mais, que cada professor é responsável pelo seu sistema de provas nessa etapa que a gente está agora, tá? Nesse processo agora. Como não há... bom, seria semana que vem, aliás, seria essa semana as provas foram adiadas, né? Mas aí seria semana que vem uma forma que, se eu fosse fazer a prova, eu entregaria uma prova, cada um teria o prazo para fazer isso. A única condição que veio é a seguinte, não realizaremos a prova no horário da aula à noite. O horário da aula, até por causa daquela primeira semana que a gente ficou sem aula, no meio do início desse processo de paralisação, então a gente vai repor, por exemplo, semana que vem. Então, como é que vai ficar a prova? E as minhas provas vão ser assim, eu vou passar para vocês agora as questões da prova, e vocês vão ter uma semana para discutir e elaborar. Então, vocês podem discutir à vontade entre vocês podem criar grupo, refletir a respeito, tentar elaborar e entender o que está se pedindo na questão, mas na hora de colocar a resposta, vocês têm que colocar com as palavras de vocês e não vou aceitar respostas iguais, ok? É a única condição que eu coloco. Então, usem e abusem plenamente do direito de vocês de comunicação e podem discutir, né, francamente e abertamente as questões que vão ser apresentadas daqui a pouquinho, tá? E para isso, mas na hora de colocar isso, então você já pode até ir fazer, elaborou, coloca, salva no Word e tudo mais, e aí eu vou usar um programinha, gente, que chama o Google Forms. Eu vou até mostrar ele aqui para vocês agora, tá? Em que vocês, deixa eu até colocar ele aqui. Cadê? Deixa eu ver se é isso aqui. Isso. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Estão vendo aí, ó? Tá ok aí. Isso aqui é um modelinho, tá, gente? Vocês vão receber um link disso aqui, mas o link vai abrir exatamente essa página que vocês estão vendo. E aí vai ter lá, olha, avaliação oficial 1, responsabilidade social e ambiental, Faculdade de Pitágoras de Belo Horizonte, Unidade Barreiro, prazo máximo de entrega, até às 23h45 do dia 23 de abril. É isso mesmo? Deixa eu conferir se é 23 de abril, gente. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo, professor. Na quinta-feira, depois do feriado. Que feriado? Qual feriado? Dia 21. 21 é feriado? 21. É. Ah, que delícia. Não vejo a hora de ficar em casa. Que beleza, né? Que bacana. Tá bom. Vamos ver. Tem que brincar, né, gente? A gente tem que brincar com alguma coisa.
Então, olha só, gente. Esse aí, eu vou mandar um link para vocês. Eu não vou entregar o link agora. Aliás, eu vou entregar hoje já, eu já passo o link para vocês, tá? Mas eu vou primeiro mandar as perguntas para vocês. Clicando no link, vocês vão chegar nessa telinha. Então tá lá, atenção, prova individual, respostas idênticas entre os alunos implica na anulação das questões. É a única condição que eu coloco. Gente, fiquem à vontade. E aí, me ajudem a ver se não está faltando nada. Olha lá, olha, o nome completo do aluno, o curso de vocês, que tem vários alunos e vários cursos, e o período de cada um, ok? Essas informações vão identificar vocês. Então, clicou nisso aí, vocês têm que preencher isso, já vai abrir lá e tudo mais. Então, deixa eu simular aqui, só para fazer o... Professor, Oi. você vai postar em qual aula? Em qual aula? Na aula 1. O combinado é que na aula 1 de todo mundo, a gente coloque lá, tá? Mesmo assim, vou mandar as questões no grupo de WhatsApp, tá? E vou colocar isso lá também. Então, vou só simular aqui, gente, olha, só para vocês verem, todas as informações são obrigatórias, o curso eu vou colocar aqui qualquer e tem um período qualquer. Ao clicar no próximo, já mudou, essa é a nossa primeira perguntinha que eu vou ler aqui com vocês e vou mandar no WhatsApp, tá? Então tá lá. Questão 1. Explique a seguinte afirmação, abre aspas aí, ó. O desenvolvimento sustentável se traduz pela conciliação entre a economia, a sociedade e o meio ambiente, que estão interligados formando o citado trinômio, né, que é aquele tripézinho que eu fiz lá no quadro, aquele triângulozinho, lembra? Economia, sociedade e meio ambiente. Fecha, do desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer que todas as ações do governo e das pessoas devem convergir em favor desse trinômio, vendo de modo indissociável. Então, eu vou pedir que vocês expliquem o que essa frase quer dizer com relação a isso que está se pedindo aí. O que é esse tal de desenvolvimento? O que é esse tripé e tudo mais? Se vocês pegarem no slide, acho que é no primeiro slide, tá, gente? Que foi quando eu apresentei aquele triângulozinho, lá tem, no livro também tem uma explicação bacana do porquê da importância tantas ações do governo das pessoas levarem em conta, né, esse tripé entre economia, sociedade e meio ambiente. Por que assim caminhar harmonicamente os três? Legal? Ok até aí? Pessoal, tudo bem aí até aí? Ô, professor, Oi. o Gleidson que está assistindo a aula, ele não estava na aula quando eu perguntei se era individual. É individual, né? Individual. Aí, José, aquilo que eu te falei antes, até aí é ótimo você ter colocado de novo, que aí vale para todo mundo. Pessoal, é individual, mas vocês podem discutir à vontade as ideias. Tudo bem isso? Mas na hora de colocar a resposta, cada um coloca com suas palavras. Respostas iguais, passa para mim o que você fez que eu vou copiar e colar. Não, 0 para todo mundo, tá? É a primeira observação que está lá no alto, lá para vocês não terem dúvida quanto a isso. Tudo bem, pessoal? Tá? Ok. Opa, cadê? Ok, professor. Ok. Então, essa é a primeira, gente. Não, olha só, de novo, estou dando a dica aqui. Não é uma pergunta difícil. Eu já falei isso, volta e meia eu falo sobre esse equilíbrio entre economia, sociedade e meio ambiente. Por que eu tenho que... Tanto as ações do governo quanto as nossas ações têm que fazer funcionar bem esses 3 pontos, né? Para evitar crise e outras questões, aí vocês vão explicar isso lá. Tá legal? Tudo bem? Ok. Aí deixa eu explicar, gente. Eu vou até colocar no meu... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o meu vídeo. Vocês estão me vendo aí? Olha aí, eu estou aparecendo. Me viram aí ou não? Não. Eu não. Negativo. Negativo. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, então. Pessoal, qual que é o meu objetivo principal aqui de chamar atenção nesse processo, tá? Eu não estou preocupado. Ele está dando a questão e tudo mais com uma semana, não. Eu estou dando a questão exatamente para que vocês discutam entre vocês, troquem, e isso faz com que, didaticamente, do ponto de vista de conhecimento, isso permite que vocês aprimorem e internalizem os conceitos e conteúdos da matéria. Então, é uma forma até bacana de fazer prova. Todas as minhas provas, eu sempre dou algumas questões abertas, e eu sempre, uma semana antes, eu trabalho e participo dessas questões.
Para quê? Para estimular exatamente esse aprofundamento e reflexão sobre o conteúdo, tá? Agora, como eu estou dando a questão, eu quero a resposta. Eu não quero qualquer resposta, gente. Eu quero que você se debrucem e façam com bastante cuidado e carinho, respondendo aquilo que se pede. De novo, não é uma questão difícil, né? Mas ela exige uma elaboração mental e depois uma elaboração textual ali, é bacana. Ah, mas eu não sei escrever direito. Eu estou acostumado com isso, gente. Sei, vocês escrevem mal e porcamente, vocês leem muito pouco, a gente sabe disso. Eu falo no sentido de chamar atenção mesmo para vocês melhorarem. Muitos de vocês têm melhorado a escrita ao longo do semestre do curso, isso é um fato, mas eu quero que vocês exerçam mesmo a reflexão dessas perguntas e coloquem no papel de acordo com a ideia que ficou trabalhada ali. É isso que eu vou valorizar e avaliar em vocês. Tudo bem? Ok, pessoal? E aí, vamos voltar. Professor, boa noite. Ok. Quem deu boa noite? Professor, boa noite. Delvaí. Tudo bem, meu caro? Você está bem, né? Tudo jóia? Tudo bem, professor. É o seguinte. Pode falar. Só vendo com o senhor o seguinte, a questão desse programinha. Eu preciso ter acesso a ela no meu computador, porque no telefone não dá para me fazer. Por que não dá? Porque a tela do telefone é pequena. Eu uso como tela a minha TV, porque aí eu aumento, eu consigo ver a imagem, a letra direitinho. E aí dá para mim fazer as questões pela tela da televisão. Okay. Então, o link, para mim, tem que ser no AVA, porque no AVA eu jogo e consigo ver na tela da TV. Aí eu consigo enxergar e é o que eu estava explicando aqui. Questão. Se for no telefone, eu não consigo. Pois é, então eu vou falar, acho que você não estava no começo, mas eu vou repetir então aqui. Eu vou passar o link para vocês, tá? Exatamente lá no AVA, na unidade 1.1, ok? Vai estar lá o link, vai ter o link desse mesmo formulário que vocês estão vendo aí. Eu estou apresentando o formulário exatamente para isso, pra vocês saberem que quando vocês clicarem no link, vocês vão abrir exatamente nessa tela aqui, tá, gente? É essa tela que vocês vão ver para cada prova minha. Essa aqui é a minha prova de quinta-feira, por exemplo. Respondeu ali, olha lá, apareceu a pergunta, você já coloca ali, você pode colar aqui no campo da resposta a pergunta que vocês elaboraram ao longo da semana, tá? Eu só peço cuidado que vocês não deixarem para a última hora para não ter que fazer nada corrido e tudo mais, porque vocês vão ser avaliados pelo conteúdo da resposta e de acordo com o que se espera ali. Ok até aí? Então, eu vou mandar para o senhor, eu já vou colocar o link de ontem eu já coloquei, o de hoje eu já estou colocando agora mesmo. Vou colocar lá no portal e eu mandei também no WhatsApp, que é uma forma da maioria dos alunos terem acesso a essas perguntas aqui. Se o senhor quiser que eu mande para o e-mail do senhor também, eu mando também, não tem problema nenhum. Tá legal? Aí o senhor me comunica lá no WhatsApp se o senhor quiser. Tá legal? Ok, eu vou passar meu e-mail pelo WhatsApp e o senhor manda também por e-mail para tentar facilitar para mim, porque e aí, minha dificuldade... eu não estou nem conseguindo fazer consulta esses dias para tentar dar uma melhorada através das injeções populares que eu tomo. A imagem, eu sei que ela fica comprometida. Então, qualquer dificuldade que o senhor tiver, o senhor me comunica. Tá legal? O senhor fica à vontade. Legal, muito obrigado. Estamos aí, tá? Aí, pessoal, vocês vão colocar a resposta aqui dessa pergunta 1. Vamos para a questão 2. Ok? Questão 2. Apresente a diferença entre sustentabilidade Não está aparecendo aqui, não. Então, vamos voltar. Peraí. Olha se normalizou aí, pessoal. Ok, professor. Então, a questão 2 vai ser o quê? Apresente a diferença entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. É uma perguntinha fácil, mas que tem que tomar cuidado em explicar, porque acaba misturando um pouco. Por mais que desenvolvimento sustentável inclua sustentabilidade e vice-versa, tem um detalhezinho que determina a diferença, tá, gente? Por que eu coloquei essa pergunta? Porque ela é decisiva. Eu falo que metade do curso é em cima desse processo da gente diferenciar. O que é esse desenvolvimento? É a ideia de desenvolvimento mesmo econômico e tudo mais, mas que ele seja sustentável.
Então, eu tenho que ter um desenvolvimento sustentável. Por que que eu tenho que ter? Vocês vão colocar lá. E o que que isso tem... e o porquê que sustentabilidade é um pouquinho diferente de desenvolvimento sustentável. Tá legal, pessoal? Ok a todos? Então, vamos lá. Beleza. Deixa eu voltar aqui, não sei se está... Bom, acho que vamos lá. E aí você vai colocar lá a resposta, gente, o tamanho que você quiser, coloquei lá o texto lá. Eu até dou a dica, vocês podem até fazer isso no Word, vai digitando, salva. Por isso que eu mandei essas perguntas no WhatsApp também, e aí vou mandar para o senhor, tá, senhor, no e-mail, porque vocês já sabendo qual é a pergunta, vocês já podem colocar, já reserva, já vai salvando e depois só copia lá do Word e cola aqui para facilitar para vocês. E por último, terceira e última questão. Qual é a importância dos stakeholders e do planejamento estratégico para o êxito da governança corporativa e como a governança corporativa, pode beneficiar a responsabilidade social empresarial, tá? Que é a aula de hoje, hein, gente? Tá fresquinha essa daí, tá? Se vocês olharem nos slides ali, tem muita dica e no livro o texto também. Então, estou passando já. Eu vou primeiro, gente, eu vou mandar essas 3 perguntas no grupo de WhatsApp. Fiquem à vontade, tal e tudo mais. Podem distribuir para os colegas que não estão na aula hoje. Vou colocar esse link lá na aula 1.1 e depois eu até mando o link para vocês no grupo de WhatsApp, tá? Qual que é o objetivo aqui, gente? Vocês têm que me entregar isso aqui até no dia 23, com essas respostas e tudo mais. Quem quiser fazer sábado e me entregar, já pode entregar, não tem problema nenhum. Eu fiz amanhã, ok, faz amanhã, já entrega, faz com cuidado, com atenção, mas eu gostaria que vocês trocassem ideia antes ou refletissem sobre a proposta das perguntas antes, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação à prova, ou sistema da prova? Não. Bom, para mim, não, né? Não sei para os colegas. Não, professor. Para mim também não. Gente, de novo, eu sei que não é uma prova difícil, ela pode ser um pouco trabalhosa, ou seja, tem que pegar, estudar, mas nada que não seria diferente com relação ao processo de medir o conhecimento de vocês na sala de aula, tá? A única diferença é que, em vez de ter aquele processo da pressão, de você chegar lá e não saber qual a pergunta e ter que responder uma múltipla escolha, uma questão aberta lá em um prazo de 3 horas, vocês vão ter uma semana já sabendo quais são as questões para vocês desenvolverem o raciocínio, a resposta e colocar para mim nesse formulário, ok, gente? Não aceito prova que não seja nesse formulário. A menos assim, só o senhor, tá, senhor Davai, que se o senhor tiver alguma dificuldade em relação ao formulário, o senhor me fala para o senhor, devido às questões inerentes ao senhor que a gente sabe, aí para o senhor é o que eu dou, a gente põe na sistemática, melhor ficar para o senhor, tá legal? Só para o senhor que eu abro essa sessão, tá legal? Tá? Para os demais, gente, é via formulário. Ok? Perfeitamente, Rodrigo. Ok. Bacana, tudo bem? Então, pessoal, é isso. A aula hoje é isso. A gente finalizou a matéria, está sendo até essa daí, apesar de que, aí quem perguntou que era matéria, né? Então não precisa nem da matéria toda, vocês já sabem o que vocês têm que observar. Dando dica, a primeira questão está lá no primeiro slide, no máximo no segundo. A segunda questão, se eu não me engano, está na terceira aula, tá? Apesar de que na primeira, na segunda e na terceira aula fala exatamente isso. E a última pergunta é dessa aula de hoje. Então, estou dando aí as dicas para facilitar para vocês aí, tá? Não que o resto não seja importante, mas eu adaptei somente 3 perguntas para não ficar também uma coisa extensa e desnecessária nesse momento, que não é esse o objetivo aqui. Tá legal, pessoal? Ok? Qualquer dúvida, podem me acionar no WhatsApp, gente, eu tô sem brincadeira. Como eu estou com o processo TCC, eu estou manhã, tarde, noite e até madrugada, dependendo do caso. Então, outro dia a aluna me mandou aqui 1h30 da manhã, ela me mandou uma demanda, era 3 horas, eu já tinha respondido para ela, tá? Então, eu não estou dizendo que é sempre que eu fico acordado de madrugada, tá, gente? Mas volta e meia,
Eu tô dando processo nesse processo dos alunos com TCC, fiquem à vontade. Então, qualquer dúvida que tiver, não há justificativa de vocês não me acionarem pelo fato de eu não estar presente. Pelo contrário, eu estou com o WhatsApp direto, fiquem à vontade para todo e qualquer processo. Tá legal isso? No mais, eu agradeço a presença de vocês. Estou com saudades da sala de aula, espero que em breve, se tudo der certo, a gente possa voltar. Está previsto aí dia 4 de maio, tá, gente? Óbvio que o grupo e a faculdade está seguindo uma orientação nacional, mas está levando em conta como é que vai ser o desenvolvimento desse processo pandêmico que aí está. Tá? Então, aguardemos, fiquem atentos ao Barreiro Comunica, que vocês recebem por e-mail o tempo todo, ou no AVA, e a gente vai se falando toda e qualquer informação que tiver. Tá legal? Ô, professor, a Brida fez uma pergunta lá no WhatsApp, no grupo. Deixa eu ver aqui agora. Eu até respondi, mas eu não sei se está certo. Rodrigo Renan, você poderia falar um pouco sobre o Kaizen? Posso, sim, mas aí, vocês querem que eu fale geral aí para todo mundo? Eu coloco no grupo, tá legal? Tá. Eu coloco lá. Mas é isso aí, é metodologia japonesa, assim. Aí vocês devem estar vendo isso até em prática em alguma questão de disciplina específica. Eu vejo isso no meu trabalho, professor. A gente trabalha com a metodologia japonesa, que é o Kaizen. Vocês trabalham lá, mas vocês trabalham com a plaquinha de cores ou de número? Como é que vocês trabalham lá? De cores. De cores, isso mesmo. Visual. Fantástico. Bem legal, né? Indicadores visual. E como funciona? Se vocês quiserem, eu tenho um material sobre o Kaizen. Eu tenho até um slide sobre ele. Se vocês quiserem, eu mando para vocês lá. Se vocês quiserem, me manda lá no grupo. Eu mando para vocês lá. Se for ajudar de alguma forma, eu coloco para vocês lá. Tá legal? Bacana. Obrigada. Mas, seja, agora, o Kaizen é ótimo. Quando ele é bem implementado e o pessoal entende como funciona, ele é fantástico. Porque ele não é fácil, não. Ele não é fácil. Ele é bem elaborado. Mas depois que você domina também, acabou. É um processo. Porque tem que ter uma disciplina. Que é o grande problema do ser humano, né? Isso, ter a disciplina. Isso. Mas eu vou colocar lá, se vocês quiserem, né, permitir, eu coloco lá para vocês o material. Eu só vou localizar aqui e mando para vocês, tá? Beleza, professor, obrigado, viu? Pessoal, se cuidem, sem pegar vírus, né? Se mantenham fortes, né? E em breve então, a gente vai passar por isso tudo, nós vamos estar aí comemorando esses processos. Aí, tá joia? Tudo bem? Obrigado. Tá certo, professor. Obrigado, uma boa noite. Uma boa noite a todos. Um abraço para vocês, viu? Boa noite, tchau. Para vocês também.